Olá, povo de Deus, quarta-feira do tempo comum, da primeira semana do tempo comum, 13 de janeiro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 2, de 14 a 18 e Marcos 1, 29 a 39. Como já dissemos, a carta aos Hebreus tem como interlocutor básico os judeus convertidos, que vivem sob a influência da cultura grega, ou pagãos convertidos, helenizados também. Por isso a linguagem ganha acentos da filosofia grega, com afirmações até ontológicas inéditas nos escritos do Segundo Testamento. E como diz a Bíblia da tradução da CNBB, a carta toda é uma leitura alegórica do Primeiro Testamento. Alegoria é uma comparação bem elaborada, muito elaborada. A alegoria mostra ora semelhança, ora diferença. Há semelhança entre os sacrifícios do culto e Jesus, que apresenta sua vida a Deus, mas há uma diferença. Jesus não é um animal degolado para com seu sangue anualmente purificar o sacerdote e o povo, e sim uma pessoa livre que oferece a Deus tudo o que ela é e faz para manifestar o amor de Deus a seus irmãos e os levar a uma vida nova, de uma vez para sempre. Com esse pano de fundo, podemos ver o nosso texto de hoje, onde revela uma solidariedade absoluta de Jesus com a nossa condição humana, experimentando inclusive a morte, a qual ele se apresentou livremente e não que alguém lhe tenha tirado a vida à força. Com a sua morte, Jesus libertou a todos do medo da morte, para que esta não funcionasse como um senhor da vida humana, escravizando-nos a todos. Fomos libertos do medo e do senhorio da morte, por meio do ato de solidariedade de Jesus com a nossa condição humana. Também nosso texto de hoje tira ainda mais consequências dessa solidariedade de Jesus, pois afirma que esse assemelhar-se em tudo aos seus irmãos, Jesus se tornou um sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus, a fim de expiar os nossos pecados. É precisamente porque ele mesmo sofreu e foi posto à prova que pode socorrer os que são postos à prova e os que sofrem tentação. A carta aos Hebreus é o único texto do Segundo Testamento que chama Jesus de sacerdote. Mas é bom ficar atento, pois se trata de um sacerdócio totalmente diferente do sacerdócio do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento. É um sacerdócio que não sacrifica animais no culto, mas que se entrega a si mesmo em sacrifício pelos irmãos. É um sacerdócio existencial, aquele que dá a própria vida, sacerdócio ao qual todos somos chamados no batismo, pois, como ele próprio diz, prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Marcos 1, de 29 a 39. Continuamos no primeiro capítulo de Marcos, e como já dissemos, Marcos é o mais antigo dos evangelhos, e há uma tradição que atribui sua autoria a um tal João Marcos, filho de Maria, em cuja casa se reunia a comunidade de Jerusalém. João Marcos era de origem judaica, primo de Barnabé, e foi colaborador de Paulo e Pedro.
A mesma tradição diz que o Evangelho de Marcos foi escrito em Roma, um pouco depois do martírio de Pedro, em 65, pois ele faz referências à guerra judaica e à destruição de Jerusalém, fatos ocorridos entre 66 a 73 da nossa era. Logo depois do episódio da libertação daquele homem possuído pelo demônio na sinagoga num dia de sábado, Jesus foi para a casa dos seus discípulos, os irmãos Simão e André, acompanhado de outra dupla de irmãos, Tiago e João. E aqui acontecerá o episódio da cura da sogra de Pedro, fato este narrado também por Mateus e Lucas. E é interessante, para perceber o estilo dos três evangelistas, eu convido vocês para fazerem uma comparação. Por exemplo, em Mateus, Jesus toca na enferma e ela se levanta e se pôs a servi-los. Em Lucas, Jesus atua mais como um exorcista, expulsando com veemência a febre da enferma. O nosso texto de hoje sugere praticamente uma ressurreição da sogra de Pedro, pois Jesus a toma pelas mãos e a levanta, verbo usado nas cenas da ressurreição. E nas três narrativas, a enferma curada se põe a servi-los, indicando que Jesus nos cura para nos colocar a serviço dos irmãos. As demais curas que Jesus realizou aí aconteceram já fora do dia do sábado, pois o sol já tinha se posto. Há uma hipérbole, ou seja, uma expressão bem exagerada, quando Marcos afirma que a cidade inteira se ajuntou à porta da casa. A intenção era deixar claro que a atuação de Jesus manifestava o reinado de Deus, que ele havia dito: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Marcos acentua também que os demônios todos conhecem quem é Jesus, a exemplo daquele que estava tão bem acostumado na sinagoga, que declarou ser Jesus o Santo de Deus. Por isso, ao expulsar os demônios, Jesus ordenava para que ficassem calados. Os discípulos estavam empolgados com a atuação do Mestre Jesus e de madrugada, quando estava bem escuro ainda, e Jesus orava. Num lugar deserto, eles foram até ele para lhe dizer que todos o procuravam. Nesse momento, Jesus corrige o ufanismo dos discípulos e lhes diz: vamos a outros lugares, para as aldeias vizinhas, a fim de que lá também eu proclame a boa nova, pois foi para isso que eu vim. Jesus podia ficar e ser proclamado como profeta pelo povo que o procurava, e os discípulos começariam a receber então suas primeiras glórias por serem seguidores de um verdadeiro profeta. O projeto de Jesus, porém, passava por outros caminhos, bem diferentes da ostentação e da glória. Aqui está um ponto que nos ajuda a denunciar a farsa dos inúmeros milagreiros pastores de hoje que vivem proclamando, chamando o povo para os cultos, onde prometem curas e milagres com hora marcada. Se seguissem mesmo o Mestre, tanto falam em nome de Jesus, se fossem fiéis ao Evangelho de Jesus, saberiam que essa não era a prática do homem de Nazaré. Jesus veio para fazer o bem gratuitamente, não tinha sessão com hora marcada para curas e milagres.
Assim, o nosso texto de hoje termina dizendo: e foi por toda a Galiléia proclamando nas sinagogas e expulsava os demônios. Sigamos mais Jesus e menos aqueles que em seu nome ficam ludibriando o povo, roubando o povo e fazendo a igreja da ostentação. Basta Jesus, o homem de Nazaré, simples, fazia o bem por onde passava, mas não marcava nem dia nem hora, por onde passava. Um beijo no seu coração.